Ela nunca vai falar abertamente. Nunca vai olhar nos seus olhos e admitir que sente algo diferente quando está perto de você. Mas o comportamento dela denuncia tudo. Porque quando um homem é realmente desejado, quando sua presença impõe respeito silencioso e sua energia revela valor, a mulher tenta esconder. Ela mascara, disfarça, nega. Mas o corpo fala, a atitude entrega. E os sinais aparecem mesmo quando ela tenta parecer indiferente. Hoje você vai descobrir exatamente quais são esses 4 sinais que revelam, de forma quase involuntária, que você não é apenas atraente, você é o tipo de homem que mexe com o emocional dela de um jeito que ela não controla. E o melhor, você vai ver como essas reações têm tudo a ver com o estoicismo, com o seu domínio interno e com o tipo de postura que não precisa provar nada, não implora e não se humilha. Apenas existe com firmeza. Se você já percebeu mulheres mudando de comportamento perto de você, ficando nervosas, ansiosas ou até criando pequenos conflitos para chamar sua atenção, talvez você não esteja imaginando. Talvez você seja, sim, muito mais desejado do que pensa. Agora eu quero saber da sua experiência. O que você já notou no comportamento das mulheres que te fez pensar que algo estava diferente? Qual foi aquele sinal silencioso que te fez perceber que sua presença tinha impacto? Você já viu alguma mulher afirmar uma coisa, mas agir de forma completamente oposta quando estava perto de você? Comente sua vivência, porque ela pode ajudar outros homens a entenderem o próprio valor. Sua visão pode abrir os olhos de alguém que ainda não percebeu a força que carrega. Muitos homens passam a vida sem perceber o próprio valor, até o dia em que algo muda silenciosamente, uma mulher começa a disputar sua atenção sem nem perceber o que está fazendo. E quando isso acontece, surge um fenômeno curioso. Ela não precisa admitir, não precisa dizer nada diretamente. Mas os sinais aparecem no comportamento, na forma como ela reage, no jeito como observa cada detalhe das suas escolhas. Quando uma mulher percebe que você é raro, ela começa a competir por espaço emocional. Não é algo planejado, não é uma estratégia fria. É instintivo. Ela sente que a presença de outras pessoas ao seu redor ameaça a atenção que antes era garantida. E é nesse ponto que os pequenos movimentos começam comentários sutis, perguntas que parecem inocentes, mudanças na energia dela quando você demonstra independência. Você percebe que o tom dela muda quando você fica distante. Ela se torna mais curiosa, mais interessada no que você está fazendo, mais atenta à forma como outras mulheres reagem a você. A verdade é simples quando o homem tem valor interno, quando não está desesperado, quando vive a própria vida com clareza e propósito, ele aciona gatilhos naturais de competição feminina. Não porque quer, mas porque simplesmente existe de forma sólida. E esse tipo de competição é silenciosa. Ela não reclama abertamente, não assume que está disputando nada. Em vez disso, tenta mostrar que é única, especial, que entende algo sobre você que nenhuma outra entenderia. Ela tenta ocupar um território emocional que antes nem imaginava que precisava proteger. E essa reação revela mais sobre o desejo dela do que qualquer declaração direta. Agora eu quero saber, você já passou por isso? Já percebeu uma mulher mudando o comportamento de forma sutil quando percebeu que você tinha outras opções? Já notou esse jogo silencioso de competição por atenção quando você começou a se valorizar mais, se tornar mais raro? Deixe nos comentários suas experiências, suas percepções e até suas dúvidas. Muitas vezes, os sinais que você acha irrelevantes são exatamente as pistas de que sua presença está causando impacto. Quero ver o que você já viveu, o que observou e como reagiu diante disso. Ela fica mais sensível quando você se afasta do impacto psicológico da sua ausência. E por que isso ativa apego silencioso? Quando você começa a se afastar, mesmo de forma leve, algo curioso acontece na mente dela, a sensibilidade aumenta. Não é sensibilidade no sentido dramático, mas aquela mudança sutil, quase imperceptível, que mostra que sua presença não era tão irrelevante quanto ela fingia. Ela começa a perceber sua ausência nos pequenos detalhes, e isso a desestabiliza, mesmo que tente esconder. É como se o silêncio que você cria abrisse espaço para pensamentos que antes ela conseguia evitar. Eu já percebi isso muitas vezes ao observar o comportamento feminino quando você está presente demais, quando está sempre disponível. Ela cria uma sensação de segurança tão grande que te coloca na zona da previsibilidade.
Mas quando você se afasta, quando volta para o seu eixo, quando coloca sua vida em primeiro plano, ela sente um impacto interno. Ela fica mais atenta, mais vulnerável, mais insegura sobre o que você está pensando. E é nessa insegurança silenciosa que o apego começa a crescer. O afastamento, quando não é teatral e nem manipulação, provoca nela um choque de realidade. Ela percebe que você não gira em torno dela, que não está ali para preencher cada instante de atenção. E isso muda completamente a forma como ela te enxerga. A escassez desperta valor, e a distância desperta curiosidade. É nesse ponto que ela começa a analisar seus próprios sentimentos, não porque você pediu, mas porque sua ausência obriga ela a confrontar algo que estava ignorando. E existe um detalhe importante: quanto mais madura e emocionalmente consciente ela é, mais forte esse efeito se torna. Não é sobre julgar, é sobre viver a sua vida com firmeza e permitir que o silêncio faça o trabalho que as palavras não conseguem. Quando ela sente que você não está mais tão disponível, que sua energia está investida em você e não nela, o instinto de conexão desperta. Ela começa a te observar, a lembrar de coisas que você disse, a imaginar o motivo da sua distância. Agora, aqui vai a parte que eu quero que você realmente reflita: por que a ausência mexe mais do que a presença? Porque ela reage ao distanciamento com mais emoção do que reage à aproximação. A resposta está no valor percebido. O que é raro assusta. O que pode ser perdido incomoda. Ela fica sensível porque teme que você esteja se desapegando. Ela quer entender o que está acontecendo, quer avaliar se o emocional dela está mais envolvido do que deveria. E eu quero que você comente no vídeo: você já percebeu isso na prática? Já viu uma mulher mudar completamente quando você simplesmente voltou sua atenção para si mesmo e não para ela? Já reparou como o comportamento feminino revela muito mais na ausência do que na presença? Deixe nos comentários o que aconteceu quando você se afastou. Eu quero saber sua experiência, porque esse tema revela muito mais sobre atração do que qualquer frase bonita que alguém te diga. Ela observa seus detalhes que nunca comentaria, microcomportamentos femininos que revelam interesse profundo mesmo quando ela tenta se controlar. Às vezes você acha que ela não está prestando atenção em você. Acha que ela está ali, distraída, distante, vivendo a própria vida. Mas o que você não percebe é que, enquanto você fala, caminha, se movimenta ou simplesmente respira, ela está analisando cada detalhe seu. E o mais curioso é que ela não comenta nada, porque admitir que está observando seria entregar vulnerabilidade. A mulher que sente algo mais forte tenta esconder, tenta não demonstrar, mas o corpo e a atenção dela atraem de maneiras que ela não controla. Ela nota o jeito que você toca o próprio pulso quando está pensando. Observa quando você ajeita a camiseta, quando passa a mão na barba, quando olha para algo de lado com aquela expressão séria. Esses detalhes, que você acha irrelevantes, se tornam quase pequenos rituais que ela memoriza. E quanto mais ela tenta ignorar, mais a mente dela volta para isso. Porque mulher interessada vigia nuances, não declarações. Ela percebe mudanças mínimas no seu tom de voz, principalmente quando você fala com outras pessoas. Ela nota se você está mais calmo, mais reservado ou mais energético. E, mesmo sem perguntar nada, ela usa essas micropercepções para tentar entender você. Não é um movimento racional. É quase instintivo. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida, ela mapeia tudo, como se estivesse decifrando seu código interno. Outro sinal clássico aparece quando você fala algo rápido, espontâneo, e ela sorri de um jeito curto, como se estivesse tentando esconder que achou aquilo interessante. Esse micro sorriso é impossível de controlar. É aquele momento em que a máscara dela falha um pouco. Pode ser quando você demonstra autocontrole, quando diz algo firme, quando mostra que sabe quem é. Ela registra isso silenciosamente, mesmo que finja que não se importou. E sabe por que esse comportamento acontece? Porque no fundo ela está tentando entender se você é um homem que vale a pena acompanhar emocionalmente. Ela não vai admitir isso, não vai trazer para a superfície. Mas cada gesto seu vira uma peça do quebra-cabeça que ela tenta resolver. E isso só acontece quando existe interesse real, aquele interesse que ela mesma gostaria de negar. Agora deixe eu perguntar diretamente para você que está assistindo: você já percebeu uma mulher te observando em detalhes que ela nunca comentou? Já sentiu que alguém estava prestando atenção no seu jeito, na sua postura, na sua voz?
Sem falar nada, comenta aí embaixo o que já aconteceu com você. Quero ver quantos homens conseguem identificar esse sinal silencioso que muita gente ignora. Ela tenta te testar para medir seu valor interno, testes emocionais como forma de validar se você realmente é o tipo de homem que muitos desejariam ter por perto. Quando uma mulher começa a te testar, a maioria dos homens interpreta isso como provocação, manipulação ou desafio. Mas a verdade é mais sutil e muito mais estratégica. Ela testa você porque quer entender se você é um homem que vale a pena manter por perto, ou apenas mais um que vai se desmontar diante de tensão emocional mínima. Esses testes não são aleatórios. São mecanismos psicológicos instintivos que revelam o quanto ela te enxerga como um homem de valor. Ela observa sua reação ao pequeno caos que ela cria. A maneira como você responde ao incômodo, à cobrança indireta, ao silêncio calculado ou à crítica inesperada diz muito mais sobre sua força mental do que qualquer discurso que você faça. Ela quer saber se sua masculinidade é sólida ou apenas performática. E por trás disso uma verdade silenciosa, ela não testa homens que não despertam nada nela. Se ela te testa, é porque você tem algo que mexe com o equilíbrio interno dela. O curioso é que muitos homens caem justamente no momento em que deveriam se manter firmes. Eles reagem com emoção, tentam explicar demais, tentam provar algo, tentam justificar atitudes que não precisam de justificativa. Quando você falha no teste, ela perde interesse, mesmo que não admita. Mas quando você se mantém estável, em silêncio, com postura firme e presença tranquila, algo muda na cabeça dela. Ela sente respeito. E respeito é o ingrediente que sustenta desejo verdadeiro. Esses testes são como pequenas aberturas para ver se você é realmente raro. Uma mulher quer entender se você é emocionalmente maduro, se sabe controlar impulsos, se não se desespera quando ela muda o tom de voz ou quando tenta tirar você do centro. Ela quer validar se você é o tipo de homem que outros admiram, que não se abala por pouca coisa e que mantém seus padrões mesmo quando pressionado. No fundo, ela quer sentir que está diante de alguém que não se rende à instabilidade emocional dela. Agora eu quero ouvir de você. Você já percebeu quando uma mulher te testou? Já caiu em algum desses testes? Ou já passou por eles com firmeza e viu ela te olhar diferente depois? Compartilhe suas experiências nos comentários, porque esse debate revela muito mais sobre dinâmica emocional feminina do que qualquer livro explicaria. Ela muda de comportamento quando outras mulheres prestam atenção em você. Ciúmes contidos, vigilância emocional e disputas silenciosas. Quando uma mulher percebe que outras começam a notar você, algo muda dentro dela, mesmo que ela nunca admita. A postura muda, o olhar afina, a linguagem corporal fica mais atenta. É como se, de repente, você deixasse de ser apenas um homem na vida dela e se tornasse um território disputado. E o mais curioso é que muitas vezes ela mesma não entende porque começou a agir diferente. Mas você percebe, sempre percebe. Eu já vi esse comportamento mais vezes do que posso contar. É sutil, quase invisível para um homem que não está preparado. Ela começa a observar quem se aproxima, analisa os sorrisos alheios, mede a temperatura da tensão feminina ao seu redor. E, por mais que ela tente esconder, a disputa silenciosa aparece no brilho dos olhos, na forma como ela ajusta o próprio comportamento. É um misto de vigilância e medo de perder espaço. E quando você se mantém estoico, centrado, sem reagir a essas pequenas mudanças, é aí que ela mais sente a sua força interna. A verdade é que nenhuma mulher fica indiferente quando percebe que outras estão interessadas em um homem que ela também observa. Mesmo a mulher que finge ser fria, moderna, desapegada, independente, todas carregam um traço instintivo de competição quando o assunto é a atenção masculina de alto valor. E se você é o tipo de homem raro, centrado, emocionalmente firme, essa disputa fica ainda mais intensa, porque você não está desesperado por ninguém. Esse é o gatilho que ninguém comenta, mas se define muito do comportamento feminino. O mais interessante é que ela nunca diz nada diretamente. Ela não admite que sentiu ciúmes, que ficou mais alerta, que está acompanhando seus movimentos. Mas você percebe no comportamento pequenas perguntas que nunca fazia, mudanças repentinas de humor, falas disfarçadas que parecem inocentes, ajustes temporários na forma como ela se aproxima de você. É o jogo da vigilância emocional, silencioso, mas extremamente revelador. E é justamente isso que eu quero que você observe, o que ela não tem coragem de falar.
Porque quando uma mulher começa a se ajustar emocionalmente baseado no interesse que outras têm em você, não é só ciúmes. É sinal de que sua presença mexe com ela de uma forma que ela não gostaria de admitir. E é exatamente aqui que muitos homens tentam explicar, justificar, acalmar, provar inocência. Um homem estoico não faz nada disso. Ele apenas observa com clareza e mantém o centro. Agora eu quero jogar essa reflexão para você. Porque cada história é única e cada situação revela nuances diferentes. Qual é o sinal mais claro que você já percebeu de que uma mulher mudou de comportamento porque outras estavam prestando atenção em você? Conta aqui nos comentários e descreve a situação. Seu relato pode ajudar outros homens a entender melhor esses movimentos silenciosos. Você já percebeu quando uma mulher diz claramente que não quer nada, mas continua mantendo você por perto, orbitando sua vida como se fosse indispensável? É aquele paradoxo silencioso que confunde até o homem mais experiente. A boca fecha portas, mas o comportamento abre janelas. Ela afirma que não busca envolvimento, não quer compromisso, não sente nada demais. Mas, ao mesmo tempo, está sempre ali, perguntando como você está, criando pequenos laços, mantendo conversas, respondendo rápido, demonstrando interesse em momentos estratégicos. E é exatamente nesse contraste entre palavras frias e atitudes quentes que mora a verdade que a maioria dos homens não enxerga. Quando uma mulher mantém você perto, mesmo declarando que não quer nada, ela está revelando que sente necessidade emocional da sua presença, mas não quer assumir isso nem para você, nem para ela mesma. Talvez por insegurança, talvez por medo de perder o controle, talvez porque ainda não sabe o que sente. E é justamente esse dilema que ela tenta equilibrar. Não quer parecer vulnerável, mas também não quer abrir mão da sensação de segurança, admiração e estabilidade que você oferece. Ela se alimenta da sua energia silenciosamente, como quem pega um pouco de calor sem querer se aproximar totalmente da fogueira. E percebe uma coisa: ela jamais manteria perto um homem que não a impacta emocionalmente. Ninguém preserva aquilo que não causa efeito interno. Esse comportamento contraditório revela que, por mais que ela lute contra, existe um vínculo psicológico sendo criado. Ela mantém você por perto para não perder o acesso ao que você representa a alguém raro, alguém que a desafia, alguém que não se dissolve na necessidade. E, no fundo, ela sabe disso. Por isso não se afasta de verdade. Ela se distancia só o suficiente para não se comprometer, mas nunca o suficiente para te perder. O erro de muitos homens é tentar interpretar as palavras, enquanto deveriam observar o comportamento. Palavras são declarações sociais. Comportamentos são confissões emocionais. Quando ela joga para longe com o discurso, mas puxa para perto com atitudes, isso é uma incoerência emocional que revela desejo reprimido, ligação inconsciente e dependência afetiva que ela própria não admite. E o homem que entende isso deixa de se desesperar e passa a enxergar com clareza o que está realmente acontecendo. Agora, eu quero saber da sua experiência. Já viveu essa situação? Já encontrou uma mulher que dizia uma coisa, mas fazia outra completamente diferente? Aquela que afirmava que não queria nada e mesmo assim ficava sempre ali, rondando sua vida, acompanhando seus passos, mantendo contato, criando laços silenciosos? Comenta aí, você acredita que esse tipo de comportamento é insegurança, manipulação, interesse genuíno ou apenas medo de assumir o que sente? Coloque sua opinião nos comentários, porque esse tipo de situação divide muitos homens. Quero saber como você interpreta esse paradoxo e o que você acha que realmente significa quando uma mulher diz que não quer nada, mas faz de tudo para não perder você. Quando uma mulher muda o tom de voz para falar com você, isso não é acidental. É um dos sinais mais sutis, ao mesmo tempo mais poderosos, que você exerce uma influência emocional sobre ela. E aqui entra algo que poucos homens percebem: ninguém suaviza a postura, controla as palavras, reduz a intensidade da voz diante de alguém que não mexe com seu eixo interno. Essa suavização não é fragilidade, é vulnerabilidade seletiva. Ela não fala assim com qualquer um. Ela fala assim com o homem que afeta o equilíbrio emocional dela. E esse detalhe é tão forte que, muitas vezes, ela nem percebe que está fazendo. Repara, a risada fica mais leve, ela evita soar dura, tenta ser mais compreensiva, mais doce, mais envolvente. Uma mudança completa na energia dela. E se você prestar atenção, vai
Perceber que isso acontece principalmente quando vocês estão a sós ou quando ela sente que está sendo observada por outras mulheres. É como se o tom de voz dela fosse um reflexo da posição que você ocupa no mundo interno dela, um lugar que provoca calma, mas também tensão silenciosa. A verdade é que mulheres modulam a voz de acordo com o impacto emocional que um homem tem sobre elas. Não é charme, é instinto. Ela baixa o tom não porque está insegura, mas porque está tentando criar um ambiente onde você se sinta confortável, onde a interação flua, onde você perceba que ela está presente. É quase uma forma silenciosa de dizer eu respeito a sua energia. Eu sinto a sua presença. Isso é influência pura, e poucos homens entendem o poder disso. E é nesse ponto que tudo fica mais interessante. Perceba como ela fala com outras pessoas, como fala com você. A diferença é evidente. Com você, ela tenta evitar conflito, tenta não parecer exagerada, tenta não usar ironia em excesso. É como se ela estivesse afinando a própria personalidade para não quebrar o ritmo da conexão. E quanto mais você mantém sua postura estoica, mais suave ela se torna. Ela responde à sua calma com uma doçura involuntária, quase como se estivesse se entregando ao campo emocional que você cria. Agora, deixe uma coisa muito clara para si mesmo: isso não acontece com homens fracos, ansiosos ou desesperados. Esse tipo de mulher só muda o tom quando percebe firmeza, quando percebe presença, quando percebe que você é diferente da média. Por isso, quando notar essa suavização, não se iluda achando que é coincidência. Isso é um sinal claro de que você já ocupa espaço dentro dela, de que ela está ajustando o comportamento para se alinhar à sua energia. Agora eu quero saber da sua opinião, porque cada homem percebe esse sinal em momentos diferentes. Você já viu uma mulher mudar o tom de voz só com a sua presença? Já reparou ela ficando mais calma, mais delicada, mais atenta quando fala com você? Comenta aí embaixo, você já percebeu esse tipo de comportamento em alguma mulher? Quero ver até onde vocês estão atentos aos sinais silenciosos. Ela busca sua validação mesmo sem pedir diretamente. Quando uma mulher enxerga você como um homem desejado, forte e emocionalmente centrado, ela começa a usar seu comportamento como um espelho, mesmo que não admita isso nem para si mesma. E é aí que surge um dos sinais mais intrigantes. Ela passa a buscar sua validação de maneiras sutis, silenciosas, quase imperceptíveis para quem não sabe observar. Mas você sente, percebe e entende o movimento. Ela olha para você como um termômetro emocional que diz, sem palavras, se ela está agradando, se está sendo percebida, se está no caminho certo para não perder você. E isso revela muito mais do que ela imagina. Comenta aqui, você já percebeu uma mulher fazendo isso com você. Ela começa a ajustar pequenas coisas no comportamento dela. Usa uma roupa diferente, muda o jeito de falar, passa a parecer mais presente nas conversas, até faz piadas para ver se você reage. Nada disso é coincidência. São testes sutis, quase infantis, mas profundamente femininos. Ela não quer te pedir aprovação. Ela quer sentir que você oferece. Quer confirmar, no seu olhar, que ainda tem valor para você. Fala para mim nos comentários, você já notou essas pequenas mudanças quando uma mulher quer atenção específica sua? E o mais curioso é que ela nunca assume que está buscando isso. Pelo contrário, faz questão de demonstrar independência, frieza ou controle. Mas, nos detalhes, ela entrega insegurança. Isso acontece porque quando um homem é raro, emocionalmente estável e capaz de seguir a própria vida sem precisar dela, ele se torna um ponto de referência. Ela olha para você para medir o próprio brilho. Comenta aí, você acredita que as mulheres fazem isso consciente ou inconscientemente? Quando ela pergunta sua opinião sobre assuntos simples, quando manda uma foto aparentemente aleatória, quando quer saber onde você vai, como está, se você a percebeu, tudo isso é busca por validação. Mas como você não reage de forma desesperada, infantil ou exaltada, isso aumenta ainda mais o desejo dela. Você se torna aquele homem que ela não sabe exatamente se conquistou, e isso ativa nela o lado mais competitivo e emocional. Diga nos comentários, já aconteceu de uma mulher te procurar do nada só para sentir sua reação? E o ponto mais poderoso disso tudo é que, ao contrário dos homens comuns que entregam validação barata, você não cede sem intenção. Sua energia é calculada, tranquila, firme, e isso cria uma espécie de atração dolorosa. Nela ela deseja sua aprovação, mas teme não alcançá-la. Ela quer que você repare, mas não quer demonstrar que precisa.
Esse conflito interno faz ela se aproximar mais, observar mais e depender emocionalmente dos seus sinais. Comenta, você já sentiu que uma mulher ficava mais nervosa, mais cuidadosa ou mais sensível quando estava perto de você? No fundo, ela busca sua validação porque você representa algo raro. No mundo atual, um homem que não se dobra, não se humilha e não precisa ser aceito para ter valor. Você cria a própria validação. E isso mexe profundamente com mulheres que ainda lutam para entender o próprio valor. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários, você acha que a validação masculina pesa mais quando vem de um homem forte e emocionalmente blindado? Escreve aí a sua visão, porque esse ponto rende debate. Quando uma mulher não te exclui da vida dela nem nos piores momentos, isso revela algo que muitos homens ignoram: você não é descartável. E por mais que ela tente manter a postura, controlar emoções ou parecer independente demais, existe um detalhe que denuncia tudo. Mesmo quando o mundo dela está caindo, ela não fecha a porta para você. Ela faz questão de manter um canal aberto, uma ponte emocional, um mínimo de acesso. E quem já passou por isso sabe, quando alguém realmente não quer você por perto, some. Quando não quer ser encontrado, desaparece. Mas quando ela te mantém por perto, mesmo no caos, existe significado. E talvez o mais curioso seja o seguinte: ela não precisa dizer que você é importante. Ela não precisa te elogiar, declarar nada ou demonstrar diretamente. O comportamento fala sozinho. A presença que ela te permite ter na vida dela, mesmo que limitada, mesmo que discreta, mostra que ela enxerga você como algo raro. E se tem algo que uma mulher jamais joga fora, é aquilo que ela considera raro. Você talvez nem perceba o quanto isso te coloca em um patamar que a maioria dos homens nunca alcança. Porque nos momentos difíceis é que o filtro emocional dela aparece. Nos piores dias, ela só mantém por perto aquilo que realmente importa. E isso cria um contraste interessante. Ela pode estar fria, distante, sobrecarregada, confusa. Pode até dizer que não quer nada com ninguém. Mas, paradoxalmente, ainda assim não te exclui. Isso é um tipo de sinal silencioso que muitos homens não sabem interpretar. Não significa que ela quer um relacionamento imediato. Não significa que ela está pronta. Mas significa que você tem um valor interno que ela reconhece, mesmo quando tenta negar. É como se ela dissesse sem palavras: eu não consigo te tirar daqui. Você ultrapassa minhas barreiras. É justamente por isso que você precisa observar esse comportamento com frieza. Um homem estoico entende que presença não significa dependência. Ele não se ilude com migalhas, mas também não ignora padrões. Se ela mantém você na vida dela enquanto afasta outros homens, isso não é coincidência. É seleção emocional. E mulheres não fazem isso por qualquer um. Elas só mantêm por perto aquilo que tem impacto real, aquilo que mobiliza sentimentos que elas não conseguem controlar. E se você percebe esse padrão, você já está um passo à frente. Mas agora eu quero que você reflita comigo e deixe sua opinião nos comentários. Por que você acha que uma mulher continua permitindo sua presença mesmo quando tudo está desmoronando na vida dela? Você acredita que isso revela apego, reconhecimento de valor, medo de te perder? Ou ela simplesmente não consegue fechar a porta porque sabe que você não é um homem facilmente substituível? Quero saber sua visão. Comenta aí embaixo o que faz uma mulher manter um homem por perto mesmo nos piores momentos. E aproveita para dizer se você já viveu algo assim. Já aconteceu de uma mulher estar fria, distante, passando por problemas, mas ainda assim te manter na vida dela de alguma forma. Você interpretou isso como interesse, como confusão emocional ou como um alerta. Sua experiência pode ajudar outros homens a entender melhor esse comportamento feminino. Comenta aí porque ela não te exclui, nem nos piores momentos. Quando uma mulher começa a tentar controlar a frequência das suas interações, é porque, no fundo, ela sente que pode estar perdendo algo que não consegue substituir. Ela tenta regular quando você fala, quanto você fala, quando você aparece e até quando você some. Isso não é apenas comportamento, é um mecanismo de proteção emocional misturado com medo de perder o domínio. E muitos homens passam por isso sem perceber o que realmente está acontecendo. Ela começa a reparar nos intervalos. Se você demora mais do que o habitual, ela reage, às vezes com leve irritação, às vezes com aquele tom frio que parece distante, mas que na verdade revela preocupação.
Quando você fica disponível demais, ela acha que está no controle. Mas quando você regula sua presença com inteligência, ela sente a ameaça silenciosa da sua autonomia. Isso mexe com ela de um jeito que ela não consegue explicar. A verdade é simples: mulheres tentam controlar aquilo que elas não conseguem entender completamente. E quando você vira uma variável imprevisível, ela se vê obrigada a tentar ajustar o ritmo. Mas esse movimento só revela uma coisa: você está no centro emocional dela mais do que ela gostaria de admitir. Ela quer proximidade, mas quer manter a vantagem. Quer conexão, mas teme perder o comando da dinâmica. É exatamente nesse ponto que a maioria das mulheres entra em conflito. Porque se ela tenta regular seus horários, suas mensagens, sua presença, é porque ela percebe que você tem impacto. O homem comum acha que isso é apenas exigência ou frescura. O homem inteligente enxerga o significado oculto. Ela está investida. Ela está emocionalmente exposta. Quando a sua ausência pesa, é porque a sua presença importou. E aqui vai o grande detalhe que mexe com a cabeça: porque ela faz isso com alguns homens e não com outros. Porque ela só tenta controlar a presença daquele que não implora, não corre atrás, não vive em função dela, porque esses homens são raros. Eles possuem densidade emocional, não reagem por impulso, não se desesperam, não colocam a mulher no centro do universo. E justamente por isso, despertam esse instinto de vigilância emocional. Agora deixe eu jogar a bola para você, que está assistindo. Isso já aconteceu com você. Você já percebeu uma mulher tentando controlar quando você podia falar, quando devia responder, ou até quando era demais estar disponível? Já notou ela ficando desconfortável quando você diminuiu a frequência? Ela tentou retomar o ritmo? Ou fez comentários sutis tentando te puxar de volta para o padrão que favorecia ela? Comenta aqui embaixo: você acha que isso é interesse, insegurança, tentativa de controle ou medo de perda? Quero saber sua visão. A discussão desse ponto revela muita coisa sobre dinâmica masculina e feminina, e eu quero ver até onde você consegue identificar isso na sua própria história.